Gente, preciso contar uma história incrível. Foi no verão de 2025. 12 dos homens mais ricos da Suíça partiram numa viagem de negócios para a América do Sul. Hans Schmidt, dono do maior grupo imobiliário de Zurique. Dr. Fritz, CEO de uma empresa farmacêutica de Basel. Uli, dono de uma rede de hotéis de luxo em Genebra. Todos eles usavam jatos particulares. Eram bilionários reconhecidos na Suíça. O destino era Buenos Aires, Argentina. Participariam da maior feira imobiliária da América do Sul. Era uma viagem anual que faziam há 15 anos. Uma semana de negócios e golfe. Mas no aeroporto de Buenos Aires, houve uma greve repentina. Os controladores de tráfego aéreo pararam de trabalhar exigindo aumento salarial. O avião não podia pousar. Precisavam encontrar o aeroporto mais próximo urgentemente. Era São Paulo, Brasil. Dentro do avião, começaram as reclamações. Brasil? Não é perigoso lá? Vi no noticiário que as ruas são perigosas. Sinceramente, só conheço o futebol de lá. Eles estavam completamente ignorando o Brasil. Era o típico preconceito que europeus têm sobre a América do Sul. Mas sabe o que? 72 horas depois, quando voltaram para a Suíça, saíram palavras completamente diferentes das bocas deles. Nossa Suíça é realmente um país desenvolvido? Comparado ao Brasil, temos muito que aprender. Toda a Europa deveria aprender com o Brasil. Hans, o magnata de 72 anos, disse isso na frente dos jornalistas do maior jornal suíço. Essa declaração chocou toda a Europa. O que diabos aconteceu no Brasil? Eu sou Klaus Miller, comissário de bordo da Lufthansa há 15 anos. Estava naquele avião. Estive com eles durante todos os 3 dias. Vi tudo com meus próprios olhos. Agora vou contar essa incrível história de 72 horas. Isso é 100% uma história real que eu vivi. Quando o avião mudou de rota para São Paulo, nós comissários também ficamos preocupados. Estávamos levando esses convidados tão importantes para um lugar inesperado. Hans é uma lenda no setor imobiliário. Viajou pelo mundo por 40 anos, mas era sua primeira vez no Brasil. E ele estava visivelmente preocupado. Na América do Sul, só conheço a Argentina. Disseram que o Brasil é completamente diferente. Um pouco preocupante. Dr. Fritz estava ainda mais ansioso. Ele tem 78 anos e problemas cardíacos. Se acontecer alguma coisa, o hospital brasileiro vai ser bom? Vão conseguir lidar com emergências? O Lee, como empresário hoteleiro, estava preocupado com a acomodação. Os hotéis 5 estrelas de Genebra têm padrões rigorosos. Não sei como será no Brasil. A limpeza será adequada? Os outros eram parecidos. Todos pensavam no Brasil como um país pobre e perigoso. O avião começou a descer. São Paulo começou a aparecer pela janela, e todos colaram o rosto nas janelas. Isso é realmente o Brasil? Olhem esses prédios. São enormes e modernos. O tamanho da cidade, nossa, é muito maior que Zurique. A primeira impressão já estava errada desde o início. Pousamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É o maior aeroporto da América do Sul. A pista era ampla e limpa. Hans murmurou. As instalações são muito melhores do que eu pensava. No momento em que entramos no terminal, um funcionário do aeroporto veio até nós. E, surpreendentemente, falou alemão fluente. Vocês são do jato fretado da Lufthansa, certo? Recebemos o aviso. Vou guiá-los. Hans ficou surpreso. Você fala alemão? Sim, sou brasileiro de origem alemã. Meu avô emigrou de Hamburgo nos anos 50. No Brasil vivem mais de 5 milhões de descendentes de alemães. Por isso nosso aeroporto tem funcionários que falam alemão, japonês, italiano, árabe. 10 idiomas. O Lee sussurrou, até o aeroporto de Zurique não chega a tanto. Mas o mais surpreendente veio depois. Ao passar pela imigração, havia pessoas realmente diversas trabalhando. Pessoas que pareciam europeias, afrodescendentes, pessoas que pareciam asiáticas, mas todos colaboravam naturalmente.
Perguntei ao intérprete alemão e aqui é realmente diverso. O Brasil é o país onde vivem as pessoas mais diversas do mundo. 30 milhões de descendentes de italianos, 5 milhões de alemães, 2 milhões de japoneses, 10 milhões de libaneses, somando, são mais de 200 origens diferentes. Mas aqui ninguém é tratado como estrangeiro. Todos são brasileiros iguais. Dr. Fritz disse baixinho, e em Basel, as pessoas ficam um pouco na defensiva com estrangeiros, aqui é realmente diferente. A imigração foi rápida. Não havia procedimentos complicados. Pelo contrário, os funcionários nos ajudaram gentilmente. Já escolheram hotel? Posso recomendar alguns na região da Avenida Paulista. Como são pessoas mais velhas, acho que vão preferir um lugar tranquilo. O Lee ficou impressionado. Uau, um funcionário do aeroporto recomendando hotéis. Até em Genebra é raro ver isso. No táxi indo para o hotel, Hans disse. Passei por aeroportos do mundo inteiro nos últimos 40 anos, mas nunca vi um atendimento tão rápido e gentil assim. Especialmente para um grupo de estrangeiros que chegou inesperadamente. Naquela época, não sabíamos que isso era só o começo. O motorista de táxi foi gentil. Como não falávamos português, ele falava devagar e explicava com gestos. A paisagem pela janela continuava chamando a atenção. Prédios modernos dos dois lados da rodovia, estradas limpas, carros se movendo ordenadamente. Disseram que era um país em desenvolvimento, mas isso aqui. As ruas são tão boas quanto Zurique. Quando entramos no centro de São Paulo, o cenário ficou ainda mais impressionante. Arranha-céus por toda parte, as ruas eram vibrantes. Mesmo sendo noite, muitas pessoas andavam confortavelmente pelas ruas. Hans perguntou ao motorista qual é a população de São Paulo. A resposta veio através da tradução: só na cidade são 12 milhões, na região metropolitana são 22 milhões. 22 milhões? Todos ficaram surpresos. A Suíça inteira tem 9 milhões. Chegamos ao hotel. Era um hotel 5 estrelas, e o lobby era realmente sofisticado. Os olhos de Ulisses se arregalaram. Esse design não fica nada atrás dos melhores hotéis de Genebra? A recepcionista se aproximou. E de novo, falava alemão. Vocês são os hóspedes do jato fretado da Lufthansa, certo? Recebemos o aviso. Como são pessoas mais velhas, preparamos quartos no terceiro andar. Para não terem que usar muito o elevador. E se alguém tiver restrições alimentares, por favor nos avisem. Vamos preparar separadamente. Hans ficou surpreso. Chegamos de repente e já prepararam tudo isso? A funcionária sorriu. Sou brasileira de origem libanesa. No Brasil vivem cerca de 10 milhões de pessoas de origem libanesa. Nossa equipe do hotel tem funcionários de 32 países diferentes. Estamos acostumados a receber diversos hóspedes. No elevador subindo para os quartos, todos ficaram em silêncio. Mas só de ver as expressões, dava para saber. Os rostos ansiosos do início tinham sumido, e agora estavam cheios de curiosidade. O jantar foi no restaurante do hotel. O cardápio era realmente variado. Comida europeia, tradicional brasileira, japonesa, do Oriente Médio. Por que tem tanta variedade? O Lee perguntou. O garçom explicou: o Brasil é um lugar onde muitas culturas vivem juntas. Cada um gosta de comida diferente, então preparamos comida para todos. Esse é o jeito brasileiro. Durante a refeição, Hans disse: só com um dia já mudei muito minha opinião. Acho que estava completamente enganado sobre o Brasil. Naquela noite, no meu quarto, pensei. Trabalhei 15 anos como comissário de bordo e fui a muitos países, mas o Brasil tem algo diferente. Não é apenas que as instalações são boas. A forma como as pessoas se tratam é diferente. Na manhã seguinte, tomamos café da manhã no restaurante do hotel. Era buffet e a comida era realmente variada. Dr. Fritz precisa comer com pouco sal, e o funcionário preparou especialmente trouxe para ele. Lembro do que você disse ontem. Preparei pensando na sua saúde. Ficamos impressionados com esse cuidado de novo. Após o café, decidimos caminhar pela Avenida Paulista. Ficava a 5 minutos do hotel. Quando saímos para a rua, estava realmente movimentada.
Estava cheio de pessoas indo trabalhar, e havia pessoas realmente diversas caminhando juntas. Brancos, negros, asiáticos, mestiços, mas ninguém achava estranho. Todos caminhavam naturalmente misturados. Hans disse: em Zurique também tem muitos estrangeiros, mas não dá essa sensação de completa união. Aqui não dá para distinguir quem é estrangeiro. Quer andar de metrô? Alguém sugeriu. Descemos para a estação de metrô. Era muito mais limpo e moderno do que pensávamos. Tinha escadas rolantes e elevadores por toda parte. Fomos comprar bilhetes e um funcionário se aproximou. Para onde vão? Vou ajudar. Ele gentilmente ensinou como comprar os bilhetes. Como são pessoas mais velhas, tomem cuidado. Segurem bem no corrimão. Na plataforma esperando, era horário de pico e havia muitas pessoas. Mas todos estavam esperando em fila. Quando o metrô chegava, esperavam todos que estavam descendo saírem antes de embarcar. Nossa, que ordem! O Lee admirou. Entramos no metrô. Não havia assento, mas um jovem imediatamente se levantou e ofereceu lugar. Para o Dr. Fritz. Sem dizer nada, naturalmente se levantou, sorriu e apontou para o assento. Obrigado. Quando o Dr. Fritz agradeceu, o jovem disse algo em português. Um passageiro ao lado traduziu: em respeitar os mais velhos é natural. 2 estações depois, uma mulher grávida entrou. E várias pessoas se levantaram ao mesmo tempo. Ficaram se olhando para ver quem cederia, e no final a pessoa mais próxima cedeu. Hans sussurrou no meu ouvido: e essas pessoas realmente cuidam umas das outras de forma natural. Não é forçado. Mas foi exatamente naquele momento. De repente o trem parou bruscamente. As pessoas se inclinaram para a frente. O que foi? Todos ficaram confusos. O condutor fez um anúncio. Era em português, então não entendemos, mas os passageiros começaram a murmurar. Um passageiro ao lado explicou em inglês e disseram que alguém desmaiou nos trilhos. Estão resgatando agora. Ah não, começou de novo. Alguém disse com tom irritado. Hans ficou tenso. Então, essas coisas também acontecem no Brasil. Passaram uns 10 minutos. O clima estava tenso. Mas sabe o que? Um passageiro pegou um violão e começou a cantar. Era ritmo de samba. A princípio as pessoas só ouviam, mas aos poucos começaram a bater palmas. Algumas pessoas cantaram junto. O clima tenso mudou instantaneamente. Nossa! O Lee ficou surpreso. É uma situação inconveniente, mas as pessoas não estão reclamando, estão até curtindo? Pouco depois o trem voltou a se mover. O condutor fez um anúncio e um passageiro traduziu. Resgataram a pessoa que desmaiou. Foi parada cardíaca, mas os funcionários da estação fizeram massagem cardíaca e imediatamente salvaram. Está indo para o hospital agora. Os passageiros aplaudiram. Salvaram. Que alívio! Dr. Fritz ficou com os olhos marejados. As pessoas estão realmente preocupadas mesmo sem conhecer. Descemos na Estação Liberdade. Disseram que é o bairro japonês. Quando subimos, parecia realmente o Japão. As placas eram em japonês e havia muitos restaurantes japoneses. Aqui é realmente o Brasil? Entramos num restaurante japonês. Para almoçar. O dono veio cumprimentar. Misturava japonês e português. Você é o dono? Hans perguntou. Sim, sou brasileiro descendente de japonês, terceira geração. Meu avô veio de Osaka nos anos 60. Nasci no Brasil, aprendi japonês, mas o português é mais confortável. Sou brasileiro. Mas também tenho orgulho da minha tradição japonesa. Durante a refeição, o dono contou mais. No Brasil vivem cerca de 2 milhões de descendentes de japoneses. É a maior comunidade japonesa fora do Japão. Mas não somos japoneses, somos brasileiros. Mantemos a cultura japonesa, mas somos parte da sociedade brasileira. Ninguém nos trata como estrangeiros. Hans admirou, e na Suíça também tem muitos imigrantes, mas é difícil ver assim mantendo a cultura original e ao mesmo tempo completamente integrados. Não é isso multiculturalismo de verdade?
A comida também estava deliciosa. Jeito tradicional japonês, mas usando ingredientes brasileiros. Duas culturas se misturando naturalmente. Quando íamos sair depois de comer? De repente Dr. Fritz apertou o peito. Doutor! Todos correram assustados. O peito, de repente. O rosto do doutor ficou pálido. Por um momento todos congelaram. Ele tem 78 anos e problemas cardíacos. Se fosse na Suíça faríamos algo, mas no Brasil, como? Mas o dono do restaurante imediatamente pegou o celular, gritando: SAMU! SAMU, ligou. O que é SAMU? Perguntei. É o Serviço Médico de Emergência. Como o 192 do Brasil. Exatamente 4 minutos depois a ambulância chegou. 4 minutos. Até em Zurique não é tão rápido. 2 paramédicos desceram. Uma jovem mulher e um homem de meia idade. Mas ambos se moveram muito profissionalmente. Imediatamente checaram o estado do doutor, colocaram máscara de oxigênio, fizeram eletrocardiograma. Todos os movimentos eram rápidos e precisos. A paramédica perguntou em inglês: qual a idade do paciente? 78 anos e tem problemas cardíacos. Respondi. Entendi. Vamos levá-lo ao hospital imediatamente. Apenas uma pessoa pode vir junto. Hans entrou na ambulância. O resto seguiu de táxi. O hospital era o Sírio-Libanês. Levou 15 minutos. Quando chegamos e entramos no pronto-socorro, ficamos surpresos. Parecia mais um lobby de hotel de luxo que um hospital. Limpo, claro, moderno. Aqui é realmente um hospital? O Lee perguntou. Na recepção tinha uma placa de atendimento a pacientes estrangeiros. Quando fomos lá, a funcionária falou em inglês. Como posso ajudar? Explicamos a situação. A funcionária imediatamente chamou um funcionário que falava alemão. E rapidamente nos ajudou com a papelada. Qual o seguro? Tenho seguro médico suíço. Entendi. Vou ajudar com isso. Não se preocupe. Levou menos de 10 minutos. Um médico apareceu. Um jovem médico, mas surpreendentemente falava alemão. Sou o cardiologista Dr. Daniel Yamamoto. Checamos o estado do paciente. Estamos fazendo exames detalhados agora. Doutor, você fala alemão? Hans ficou surpreso. Sim, sou brasileiro descendente de japonês. Me formei na Faculdade de Medicina de São Paulo e fiz 3 anos de residência em Munique. Conheço bem o sistema médico alemão. Meu Deus! O médico sorriu, e não é coincidência. 30% dos profissionais de saúde brasileiros têm diversas origens de imigrantes. Descendentes de japoneses, libaneses, italianos, então quando vêm pacientes estrangeiros, geralmente conseguimos nos comunicar na língua materna. Entramos na sala de exames. Eletrocardiograma, exame de sangue, raio-x do peito, ecocardiograma, todos os exames terminaram em 1 hora. Na Suíça, só para marcar ecocardiograma leva 1 semana. Hans murmurou. Os equipamentos também eram de última geração. E cada sala de exame tinha design pensado no paciente. Iluminação suave, música calma. 1 hora depois, Dr. Daniel trouxe os resultados. Felizmente não é grave. É arritmia causada por fadiga de viagem e estresse. Pode ser controlada com medicação. Mas considerando a idade, seria bom observar por um dia. Dr. Fritz suspirou aliviado. Que alívio! Doutor. Hans perguntou cautelosamente. Quanto vai custar o tratamento? Dr. Daniel sorriu. Este é um hospital particular, mas é ligado ao Sistema SUS do Brasil. O SUS é um sistema de saúde pública universal. No Brasil, todas as pessoas recebem cuidados de saúde pública gratuitos independente da nacionalidade. Claro que aqui é particular, então tem custo, mas será muito mais barato que na Europa. Depois, quando recebemos a conta, todos os exames e tratamentos juntos custavam 1/10 do que seria na Suíça. Hans ficou chocado ao ver a conta. Isso, está certo? Esses exames por esse preço?
Sim, está certo. No Brasil os custos médicos são baixos. Por isso também vêm muitos turistas médicos. Mas o mais surpreendente era outra coisa. A enfermeira cuidando do Dr. Fritz se aproximou. Era uma brasileira afrodescendente. Como está se sentindo? Com uma voz realmente calorosa. Estou muito melhor. Obrigado. Que alívio. Meu pai também tem problemas cardíacos. Olhando para você, lembrei do meu pai. Vou cuidar bem de você. Aquela enfermeira realmente cuidou do Dr. Fritz com muito carinho. Trazia água com frequência, cobria com cobertor, sempre verificava se estava confortável. Dr. Fritz me disse baixinho. Klaus, essa enfermeira, sinto que ela realmente se preocupa comigo. Não é só porque é o trabalho dela, parece que me trata realmente como um ser humano. Na hora do almoço trouxeram comida. Mas não era comida normal de hospital. Tinha um cardápio. O que gostaria de comer? Podemos preparar comida europeia também. Sério? Sim, nosso hospital recebe pacientes de vários países. Por isso preparamos vários tipos de comida. Claro que cozinhamos de acordo com o estado de saúde do paciente. No final, Dr. Fritz comeu comida europeia com pouco sal. Disse que estava gostosa. À tarde, Dr. Daniel voltou. A evolução está boa. Amanhã de manhã faremos mais um exame e, se não houver problema, pode ter alta. Vou prescrever remédios. Precisa continuar tomando quando voltar para a Suíça. Vou conseguir os mesmos remédios na Suíça? Claro. São remédios que eu usava quando fiz residência na Alemanha. Pode conseguir em qualquer lugar da Europa. E vou prescrever extras por precaução. Naquela noite, nos reunimos todos no quarto do hospital. Hans falou primeiro. Sendo sincero, quando o doutor desmaiou esta manhã, fiquei realmente preocupado. Não sabia como seria o hospital brasileiro, mas pensando agora, eu tinha um preconceito total. O Lee concordou. Eu também. O hospital ao lado do meu hotel em Genebra também é excelente, mas aqui é algo diferente. Não são só as instalações, é a atitude das pessoas com o paciente. Dr. Fritz disse com os olhos marejados. Passei a vida toda na área médica. Administrei empresa farmacêutica em Basel, vi inúmeros hospitais. Mas hoje percebi. O que é medicina de verdade? Equipamento de ponta é importante, médicos excelentes são importantes, mas o mais importante é o coração que trata o paciente como um ser humano. O olhar daquela enfermeira, ela realmente se preocupava comigo. Sou estrangeiro e ela nunca tinha me visto antes. Naquela noite pensei. Por que o Brasil é especial? Economicamente pode não ser tão rico quanto a Europa, mas no jeito de tratar as pessoas, está muito à frente. Na manhã seguinte, Dr. Fritz fez novos exames. Felizmente todos os valores voltaram ao normal e ele recebeu alta. Tome os remédios 2 vezes ao dia. De manhã e à noite. E não se esforce demais. Como está viajando, descanse bastante enquanto passeia. Dr. Daniel explicou gentilmente. Quando voltar para a Suíça, faça check-up no cardiologista. Preparei relatório médico em inglês. E se tiver alguma dúvida, me mande e-mail. Vou responder. Dr. Fritz ficou emocionado. Cuidando até de paciente que já teve alta. Ao sair do hospital, aquela enfermeira veio se despedir. Cuide-se bem. Tenha uma boa viagem de volta. Muito obrigado mesmo. Dr. Fritz pediu um aperto de mãos. A enfermeira sorriu e no Brasil todo paciente é família. Cor da pele, nacionalidade, dinheiro, nada disso importa. Somos todos iguais. Dr. Fritz ficou com os olhos marejados. Ao sair, Hans disse. Se contar para o pessoal da Suíça o que passamos ontem e hoje, ninguém vai acreditar. Que o hospital brasileiro é tão excelente. No terceiro dia à tarde, decidimos conhecer mais de São Paulo. Dr. Fritz já tinha se recuperado e todos queriam saber mais sobre o Brasil. Fomos a um bairro chamado Vila Madalena. Disseram que muitos artistas moram lá. A rua inteira parecia uma grande galeria. Havia murais em cada prédio.
Mas não eram apenas pichações, eram verdadeiras obras de arte. Paramos na frente de um mural. Padrões tradicionais africanos, estilo renascentista europeu e símbolos indígenas harmoniosamente numa mesma pintura. Isso é, realmente incrível. Hans admirou. Um artista ao lado explicou em português e ouvimos pela tradução. Isso é o Brasil. O ritmo da África, as cores da Europa, a alma indígena se tornaram um. Respeitamos tudo isso. Em toda parte da rua se ouvia música. Música misturando o ritmo de samba com jazz e até elementos clássicos. Um músico de rua estava tocando. Essa música é realmente única. O Lee disse. O músico parou de tocar e sorriu. Essa é a música brasileira. O ritmo africano, a harmonia europeia, a alma indígena se encontram. Aqui até a música se mistura como as pessoas. Mas foi exatamente naquele momento. De repente ouvimos barulho. Alguém gritando na esquina. Ali, o que foi? Hans ficou tenso. Quando nos aproximamos, um homem estava gritando com outro. Era em português, então não entendíamos, mas o clima estava pesado. Como eu pensei, o Brasil também é perigoso. O Lee recuou. Mas sabe o que? As pessoas ao redor começaram a intervir. Um senhor entrou entre os dois e disse algo. Com voz calma. Outras pessoas também se aproximaram e acalmaram a situação. O homem que estava bravo foi se acalmando. Pouco depois, os dois apertaram as mãos e se separaram. O que foi? Perguntei a alguém ao lado. Ah, foi uma batida de carro. Um ficou bravo, mas o senhor do bairro mediou. Dizendo: somos vizinhos, não é caso para brigar. Aí eles se entenderam e resolveram. Hans ficou surpreso. Sem nem chamar a polícia? Brasileiros primeiro tentam resolver conversando. Problemas pequenos os vizinhos resolvem. Esse é nosso jeito. Dr. Fritz disse baixinho: se fosse na Suíça, teriam chamado a polícia na hora. E poderia até ter ido para o tribunal. O almoço foi num restaurante especializado em feijoada. É comida tradicional brasileira. É tipo um ensopado de feijão preto com carne. O chefe veio pessoalmente explicar. Feijoada é a comida representativa do Brasil. Mas vocês conhecem a história dessa comida? Foi criada por pessoas trazidas como escravos da África. Eles fizeram essa comida com as partes de carne que os senhores jogavam fora. Todos ficaram em silêncio. O chefe continuou. O Brasil não nega essa história triste. Em vez disso, respeitamos e celebramos a cultura que nasceu dessa história. Cada vez que comemos feijoada, lembramos de todas as pessoas que construíram este país juntas. Essa é nossa força. Hans disse com expressão solene. A Europa tem vergonha da história colonial e tenta esconder. Mas o Brasil reconhece toda a história e aprende com ela. Não é isso maturidade de verdade? À tarde fomos ao MASP, Museu de Arte de São Paulo. Ao entrar, ficamos surpresos. Havia obras de mestres europeus. Mas ao lado estavam a arte moderna brasileira, arte africana, artesanato indígena recebendo o mesmo tratamento. A curadora explicou. Não achamos que a arte europeia é superior. A arte de todas as culturas tem o mesmo valor. Picasso é grande, mas máscaras africanas são grandes, cerâmica indígena é grande. Essa é a filosofia brasileira. Dr. Fritz disse baixinho. No Museu de Basel, a arte europeia é central e outras culturas ficam numa seção exótica separada. Mas aqui tudo é igual. Isso é diversidade cultural de verdade. À noite caminhamos no Parque Ibirapuera. O parque era realmente grande. Muitas pessoas se exercitando, fazendo piquenique, tocando música. Havia pessoas realmente diversas. Uma família com pai negro e mãe branca fazendo piquenique com filhos mestiços. Havia um casal idoso que parecia japonês, jovens que pareciam libaneses, mas ninguém achava estranho. Um casal alemão idoso se aproximou de nós. Falou em alemão. Vieram da Alemanha? Somos da Suíça. Hans respondeu. Ah, prazer. Imigramos da Alemanha há 50 anos.
Fomos muito felizes vivendo aqui. 50 anos? Não sente falta da terra natal? O senhor sorriu. A Alemanha é onde nasci, mas o Brasil é minha casa. O Brasil nos aceitou não como estrangeiros, mas como brasileiros. Nossos netos falam alemão, mas primeiro são brasileiros. Este lugar é casa para todos. O sol estava se pondo. Sentados no parque vendo o pôr do sol, Hans disse: o que vimos nesses 3 dias não é simples desenvolvimento econômico. É uma sociedade onde pessoas realmente diversas coexistem em igualdade. A Suíça é rica, mas não respeita todas as culturas como o Brasil. O que precisamos aprender não é economia, é a humanidade. Dr. Fritz concordou. Passei a vida toda achando que a Europa era superior. Mas nesses 3 dias minha opinião mudou completamente. País desenvolvido de verdade não é medido por dinheiro. É medido por como as pessoas se tratam. Então o Lee disse: pessoal, quero fazer uma proposta de verdade. Que tal voltarmos ao Brasil ano que vem? Desta vez trazendo as famílias. E pensemos seriamente em negócios. Vamos procurar formas de cooperar com o Brasil. Todos concordaram. No dia seguinte tínhamos que voltar para a Suíça. No carro indo para o aeroporto, todos estavam tristes. Não podemos ficar mais uns dias? Alguém brincou, mas todos eram sinceros. Chegamos ao aeroporto. Fazendo o check-out, um funcionário se aproximou. Voltando para a Suíça? Como foi o Brasil? Hans sorriu e no começo estava preocupado, mas agora quero voltar. É um país realmente especial. Fico feliz em ouvir isso. Voltem. O Brasil sempre recebe todos. Mesmo no avião a conversa continuou. Compartilhando os momentos mais marcantes que cada um viveu, todos dizendo que a percepção sobre o Brasil mudou completamente. Mas Hans disse de repente: Klaus, quando chegar em Zurique o que devo dizer aos jornalistas? Bem, acho que deve falar sinceramente. Sim. Falar sinceramente. Que estávamos completamente errados. Que tínhamos mal entendido sobre o Brasil. Chegamos ao aeroporto de Zurique. Familiares e jornalistas estavam esperando. Um jornalista perguntou: foi uma visita inesperada ao Brasil. Como foi? Hans respondeu seriamente: foi a viagem mais importante da minha vida. No começo fui sem escolha, mas agora acho que foi uma bênção. Aprendi o que é país desenvolvido de verdade no Brasil. País desenvolvido de verdade? O jornalista perguntou de novo. Sim. Não é medido por indicadores econômicos ou números. É medido por quanto respeita e acolhe pessoas diversas. Por esse critério, o Brasil está muito à nossa frente. Especificamente em que sentido? Hans pensou um pouco e disse: mais de 200 culturas diferentes coexistem pacificamente. Descendentes de italianos, alemães, japoneses, africanos, indígenas, todos vivem como brasileiros iguais. Respeitam uns aos outros, cuidam uns dos outros, convivem juntos. Vocês sabem como isso é difícil? A Europa não consegue fazer isso. Dr. Fritz também participou. Fui tratado num hospital brasileiro. O sistema médico foi realmente surpreendente. Todas as pessoas recebem tratamento médico independente da nacionalidade. A Suíça é rica, mas sem dinheiro não se recebe tratamento adequado. Qual é o país desenvolvido de verdade? O Lee também disse: sou empresário do setor hoteleiro. Aprendi o que é hospitalidade de verdade no hotel brasileiro. 32 nacionalidades diferentes trabalhando juntas, respeitando e cooperando, e isso é o futuro. Essa entrevista saiu na primeira página do maior jornal suíço no dia seguinte. Com o título: O que os bilionários aprenderam no Brasil. Era a primeira vez que a elite suíça que mantinha a superioridade europeia a vida toda elogiava tanto um país sul-americano. Essa notícia se espalhou por toda a Europa. 3 dias depois, o maior jornal econômico alemão publicou matéria de follow-up. Confissão chocante de bilionários suíços: o Brasil está à frente da Europa. Uma semana depois, o Le Monde francês publicou matéria especial. 5 coisas que a Europa deve aprender com o Brasil.
Dr. Fritz falou mais especificamente em entrevista ao Jornal Regional de Basel. O sistema SUS brasileiro oferece tratamento médico gratuito para todos. Também para estrangeiros. Sou um suíço de 78 anos e recebi tratamento emergencial de primeira qualidade no Brasil. O custo foi 1/10 do que seria na Suíça. E a atitude da equipe médica comigo, me trataram genuinamente como um ser humano. Não é isso medicina de verdade? A Associação Médica Suíça reagiu. Não estariam superestimando a medicina brasileira? Então Dr. Fritz deu outra entrevista. Administrei empresa farmacêutica por 40 anos. Conheço bem sistemas médicos. Não estou dizendo que o Brasil é perfeito. Mas pelo menos devemos aprender a filosofia de tratar todas as pessoas igualmente. A Câmara de Comércio Suíça convocou reunião de emergência. Colocaram pesquisa sobre política de integração multicultural brasileira na pauta. Na reunião, Hans fez uma apresentação. Víamos o Brasil como país em desenvolvimento. Mas estávamos errados. O Brasil é o único país de grande escala onde mais de 200 culturas coexistem pacificamente. Vocês sabem o quão grande é essa conquista? Nem a União Europeia consegue fazer isso. O setor educacional também se moveu. A ETH Zurique decidiu criar Centro de Estudos Brasileiros. Devemos estudar academicamente a integração multicultural bem-sucedida do Brasil e aplicar na Europa. A reação dos cidadãos também foi calorosa. Consultas sobre viagens ao Brasil explodiram. A maior agência de viagens suíça lançou pacote especial de experiência cultural brasileira. E esgotou em uma semana. Escolas de português tiveram que criar lista de espera. As inscrições aumentaram 15 vezes. Um mês depois, a revista alemã Der Spiegel publicou matéria de capa. O que a Europa deve aprender com o Brasil? O conteúdo da matéria foi impressionante. O que 12 bilionários suíços descobriram ao ir casualmente ao Brasil foi o significado de desenvolvimento verdadeiro. Desenvolvimento medido não por indicadores econômicos, mas pela forma de tratar as pessoas. O Brasil tem PIB baixo, mas tem a melhor capacidade de acolher diversidade cultural do mundo. 2 meses depois, a sede da União Europeia se moveu. Formaram um grupo de pesquisa de políticas multiculturais brasileiras. Quando a primeira reunião foi realizada em Bruxelas, Hans foi convidado como palestrante. A Europa está falhando na integração multicultural. Olhem para o Brasil: 30 milhões de descendentes de italianos, 5 milhões de alemães, 2 milhões de japoneses, milhões de africanos, todos vivem juntos, respeitando uns aos outros. Devemos aprender isso. A Unesco também mostrou interesse. Começou a considerar registrar modelo de diversidade cultural brasileira como patrimônio cultural mundial. 6 meses depois, houve uma grande mudança. O governo suíço enviou delegação oficial ao Brasil, eram 100 pessoas. Funcionários do governo, executivos de empresas, profissionais de saúde, educadores. Hans também foi junto. E eu também embarquei naquele avião como comissário de bordo. Quando chegamos ao aeroporto de São Paulo, Hans me disse: Klaus, lembra quando chegamos aqui pela primeira vez há 6 meses? Todo mundo estava com medo e ansioso. Mas agora todos estão cheios de expectativa. Que mudança grande! A delegação passou uma semana percorrendo o Brasil, hospitais, escolas, empresas, órgãos públicos. Especialmente a visita ao sistema médico SUS foi impressionante. Profissionais de saúde suíços ficaram surpresos. Como é possível oferecer tratamento médico gratuito em escala tão grande? Um representante do Ministério da Saúde brasileiro respondeu: Não é fácil. Custa muito e é complexo de operar. Mas acreditamos que saúde não é algo que se compra com dinheiro, mas direito de todas as pessoas. Por isso continuamos nos esforçando. Depois que a delegação voltou para a Suíça, várias políticas começaram a mudar. Em Genebra começou o projeto piloto de integração multicultural, usando o modelo brasileiro como referência. Em Basel, hospitais introduziram programa de tratamento igualitário de pacientes. Dr. Fritz liderou pessoalmente. É o que aprendi com a equipe médica brasileira. Tratar o paciente não como um número, mas como um ser humano. Parece simples, mas é o mais difícil e mais importante. O Lee introduziu treinamento de hospitalidade brasileira em toda a rede de hotéis de Genebra.
6 meses depois, a satisfação dos clientes atingiu o recorde histórico. Outros hotéis europeus vieram fazer benchmark. Qual o segredo? Um empresário hoteleiro francês perguntou. Uli respondeu. É simples. Receber os hóspedes com sinceridade. Como os brasileiros. Eles pensam na hospitalidade não como negócio, mas como cultura. Mudamos assim também. Um ano se passou. Agora estou encarregado regularmente da Rota São Paulo. Por que aquele dia mudou minha vida? A reação dos passageiros mudou completamente. Antes muitas pessoas pensavam no Brasil como perigoso, mas agora há muitos passageiros indo para aprender com o Brasil. A Lufthansa também mudou. Aprendeu o jeito brasileiro de gerenciar funcionários multiculturais e está aplicando em nossa empresa. Eu também mudei muito. Aprendi português. Agora consigo conversas básicas. Quando cumprimento em português bem-vindo aos passageiros brasileiros, eles realmente gostam. Ainda mantenho contato com aqueles passageiros suíços daquele dia. Hans voltou ao Brasil no início deste ano com a família. Passou 2 semanas conhecendo mais profundamente. O conteúdo da carta que me enviou foi emocionante. Klaus, estou transmitindo o espírito de hospitalidade que aprendi no Brasil na Suíça também. Estou treinando os funcionários da minha empresa também. Tentando criar uma cultura que respeita todas as pessoas. Não é fácil, mas vou continuar. Dr. Fritz está operando o programa educacional convidando profissionais de saúde brasileiros para a Suíça. Quando conversei com ele recentemente, ele disse: Klaus, 5 enfermeiras brasileiras vieram a Basel e treinaram nossa equipe hospitalar. Não é treinamento técnico. Ensinaram o coração de tratar pacientes. No começo nossa equipe pensava o que vamos aprender, mas agora mudou completamente. A satisfação dos pacientes aumentou 30%. O Hotel Julie agora é famoso como hotel com o melhor espírito de hospitalidade da Europa. Quando o encontrei recentemente, ele contou. Nossa equipe do hotel tem funcionários de 32 países. Antes achava que isso era problema. Mas depois de visitar o Brasil mudei de ideia. Essa é nossa força. Agora respeitamos e celebramos cada cultura. Os funcionários estão felizes, então os hóspedes sentem isso. O mais emocionante é que eles estão apresentando o Brasil para as pessoas ao redor. Hans sempre fala sobre o Brasil em reuniões do setor econômico suíço. No começo as pessoas não acreditam. O Brasil é tão bom assim? Mas quando explico em detalhes, elas começam a se interessar. Até agora mandei mais de 20 pessoas ao Brasil. Todas voltam e dizem a mesma coisa que eu. Mas a mudança mais dramática foi outra. No outono deste ano, recebi contato de Hans. Klaus, vou fazer algo grande. Abrir filial da nossa empresa em São Paulo. Vou entrar no mercado imobiliário brasileiro. Mas não é só para ganhar dinheiro. Quero aprender com os brasileiros e crescer junto. 2 meses atrás foi a cerimônia de inauguração. Fui convidado e fui. Era um escritório na Avenida Paulista em São Paulo. Muitas autoridades do governo brasileiro e empresários locais vieram à inauguração. Hans fez discurso em português. Estudou por 3 meses. Vim ao Brasil pela primeira vez 1 ano atrás. Naquela época estava cheio de preconceitos. Pensava no Brasil como país pobre e perigoso. Mas em 3 dias minha opinião mudou completamente. Aprendi o que é riqueza de verdade no Brasil. Não é dinheiro, é pessoas diversas vivendo juntas com respeito. Hoje não vim aqui para fazer negócio. Vim para aprender. E quero crescer junto. Houve uma salva de palmas. Depois da inauguração, um empresário brasileiro disse a Hans: Sinceramente, eu achava que europeus nos desprezavam. Mas você é diferente. Sinto sinceridade. Hans respondeu: Até 1 ano atrás eu também desprezava. É vergonhoso, mas é verdade. Mas o Brasil me mudou. Agora sou fã do Brasil. Naquela noite houve festa de inauguração. Mas houve um momento especial. No meio da festa, um senhor brasileiro se aproximou de Hans. Falou em alemão. Você, não é a pessoa que vi no restaurante japonês da Liberdade ano passado? Hans ficou surpreso.
Sim. Como? Sou eu. A pessoa que mediou a briga do acidente de carro naquela época. Ah, lembro. O senhor sorriu. Naquela época vi a expressão de vocês. Estavam com medo. Como se pensassem e disseram que o Brasil é perigoso, é mesmo, ponto. Hans ficou envergonhado. Desculpe. Naquela época tínhamos muito preconceito. O senhor acenou a mão. Tudo bem. Muitos estrangeiros são assim. Mas hoje ouvi seu discurso. Era sincero. Por isso vim cumprimentar. Bem-vindo ao Brasil. Os dois apertaram as mãos. Hans ficou com os olhos marejados. Naquele momento senti. Essa é a mudança de verdade. Não é só pensamento que mudou, é colocar em ação. Depois da festa, no carro voltando ao hotel, Hans me disse: Klaus, lembra daquele dia um ano atrás? Quando chegamos pela primeira vez no aeroporto de São Paulo? Sim, lembro. Todo mundo estava ansioso. Naquela época fiquei realmente bravo. Porque justo no Brasil, pensei. Mas pensando agora, foi a maior sorte da minha vida. Se não tivesse havido greve no aeroporto de Buenos Aires, eu teria vivido a vida toda com preconceito. O senhor mudou muito. Não mudei. Abri os olhos. O Brasil fez eu abrir os olhos. Houve um momento de silêncio. Klaus, você sabe, né? Existem dois tipos de riqueza no mundo: a riqueza medida por dinheiro e a riqueza medida por pessoas. A Suíça é rica no primeiro sentido. Mas no segundo, o Brasil é muito mais rico. Só agora percebi. Ao chegar no hotel e descer, Hans disse por último: Obrigado, Klaus. Se você não tivesse cuidado bem de nós naquela época, nada disso teria sido possível. Não como comissário de bordo, mas como pessoa, obrigado. Naquela noite no meu quarto fiquei olhando pela janela por muito tempo. A vista noturna de São Paulo era realmente linda. Um ano atrás naquele dia, eu também não sabia muito sobre o Brasil. Só pensava como um grande país sul-americano. Mas agora é diferente. O Brasil é um país especial para mim. Não é só destino turístico ou lugar de negócios. É um lugar que mostra como os humanos devem viver. Agora é outono de 2026. Passou exatamente um ano e meio daquele dia. As mudanças continuam. Em toda a Europa está havendo febre de aprender com o Brasil. O número de estudantes de português triplicou. Centros culturais brasileiros estão surgindo em todos os lugares. Em Berlim, Alemanha, começou o projeto de integração multicultural estilo brasileiro. Estão recebendo consultoria de especialistas brasileiros. Em Paris, França, acontece Semana Cultural Brasileira todo outono. Este ano 500.000 pessoas participaram. A Suíça é ainda mais dramática. O governo criou o Comitê de Pesquisa do Modelo Multicultural Brasileiro. É projeto de 5 anos. Pesquisar como aplicar políticas brasileiras na Suíça. O setor médico também mudou. Faculdades de medicina suíças criaram curso de medicina centrada no paciente. Profissionais de saúde brasileiros vêm como professores. As empresas também estão mudando. Gestão de funcionários multiculturais, espírito de hospitalidade, cultura organizacional igualitária, e empresas aplicando o que aprenderam no Brasil estão aumentando. E a mudança mais importante está acontecendo no coração das pessoas. Pessoas que antes diziam Brasil não é perigoso, agora dizem Brasil. Quero muito conhecer. Pessoas que diziam América do Sul é atrasada, agora dizem temos muito que aprender com a América do Sul. Essa é a mudança de verdade. Mês passado aconteceu algo especial. Dr. Fritz recebeu condecoração do governo brasileiro. Condecoração por contribuição ao intercâmbio médico Brasil-Suíça. A cerimônia foi em São Paulo. Eu também fui. O ministro da Saúde brasileiro entregou pessoalmente. Dr. Fritz foi tratado em nosso hospital há 1 ano e meio. E voltando para a Suíça divulgou nosso sistema médico na Europa. Graças a isso começou o intercâmbio médico entre Brasil e Europa. Não é só intercâmbio técnico.
É intercâmbio da filosofia de tratar pacientes. Obrigado. Dr. Fritz respondeu em português. Estudou por 8 meses. Eu que agradeço. O Brasil mudou minha vida. Quando desmaiei aos 78 anos com problema cardíaco, fiquei com medo. Era país estrangeiro e me perguntava se poderia confiar no hospital. Mas a equipe médica brasileira me tratou como família. Foi quando percebi que medicina de verdade não é técnica, é coração. Divulgar isso ao mundo é minha missão. Houve uma salva de palmas. Depois da cerimônia houve recepção. Lá encontramos aquela enfermeira que cuidou do doutor 1 ano e meio atrás. Lembra de mim? A enfermeira sorriu e perguntou. Claro. Dr. Fritz apertou as mãos com as 2 mãos. Estou vivo graças a você. Não, está exagerando. Só fiz meu trabalho. Não. Você não trabalhou. Me tratou como pessoa. Foi isso que me salvou. Os olhos da enfermeira ficaram marejados. Fico muito feliz em ouvir isso. Todo paciente é como minha família. Brasileiros são todos assim. É exatamente isso. Essa é a força do Brasil. Vendo aquele momento, tive certeza. Essa mudança não é temporária. É mudança profunda de raízes. Ontem recebi contato de Hans Klaus, a filial de São Paulo está indo muito bem. Mas o mais surpreendente é que nossa matriz suíça mudou. Contratamos 10 funcionários brasileiros. E a cultura da empresa mudou completamente. Antes era rígida e hierárquica, mas agora tem clima de respeito e cooperação mútua. A satisfação dos funcionários é recorde. Isso é incrível, senhor. Não é incrível. Só aplicamos o que aprendemos no Brasil. Não sabia que o efeito seria tão bom. Outras empresas estão interessadas? Muito. Só no mês passado 20 CEOs de empresas europeias visitaram nossa empresa. Todos perguntam o segredo. Sempre respondo igual. Visite o Brasil, experimente pessoalmente. Então eles realmente vão. E voltam e me ligam. O senhor estava certo ou ponto? Tive vontade de rir. Senhor, virou embaixador do Brasil. Embaixador? Não. Estou dizendo a verdade. O Brasil está muito mais avançado do que pensamos. Economicamente ainda está se desenvolvendo talvez, mas na forma de tratar as pessoas é o melhor do mundo. Essa é a verdade. Trabalhei 15 anos como comissário de bordo e fui a muitos países. Paris, Londres, Nova York, Tóquio, Singapura, fui a todas as grandes cidades do mundo. Mas nenhum lugar foi tão especial quanto o Brasil. Por que é especial? Não dá para explicar com indicadores econômicos ou tecnologia de ponta. O Brasil não é país desenvolvido se olhar pelo PIB. Mas o Brasil que vi era diferente. O funcionário do aeroporto que falou alemão. Os jovens no metrô que naturalmente cederam o lugar. Os passageiros que se preocuparam sinceramente com o senhor que desmaiou. A enfermeira que cuidou do paciente estrangeiro como família. Os vizinhos que resolveram pequena briga com diálogo. A maturidade de não esconder história triste, mas aprender com ela. A sociedade onde mais de 200 culturas diferentes coexistem pacificamente. Tudo isso é o Brasil. O cuidado com as pessoas e o respeito por todas as culturas estão naturalmente absorvidos em toda a sociedade. A capacidade dos brasileiros de acolher diversidade é realmente surpreendente. Veem o que é diferente não como discriminação, mas como riqueza. Especialmente o cuidado com pessoas mais velhas é impressionante. Respeitar os mais velhos é parte natural do cotidiano da geração jovem. Toda a sociedade cuida para que idosos vivam confortavelmente. Essa harmonia entre gerações é algo especial do Brasil, difícil de encontrar em outros países. Agora posso dizer com certeza. Desenvolvimento verdadeiro não é medido por PIB ou indicadores econômicos. Desenvolvimento verdadeiro é medido por quanto pessoas diversas podem viver sendo respeitadas igualmente. Por esse critério, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo. Quero continuar sendo uma ponte ligando Europa e Brasil.
Quero ajudar mais europeus a conhecer o verdadeiro Brasil e contribuir para que o excelente modelo multicultural brasileiro se espalhe pelo mundo. O pouso de emergência há 1 ano e meio por causa da greve no aeroporto de Buenos Aires foi o melhor presente que mudou minha vida. Foi experiência preciosa que me fez conhecer o Brasil e a calidez dos brasileiros. O mais importante que aprendi com essa experiência é o significado de país desenvolvido de verdade. Não se torna país desenvolvido só com prédios altos ou tecnologia de ponta. País desenvolvido de verdade respeita todas as pessoas igualmente, acolhe culturas diversas e prioriza a dignidade humana. O Brasil é exatamente esse país. Por último, quero dizer mais uma coisa. Vocês, por acaso têm preconceito sobre o Brasil? Acham que é perigoso? Acham que é atrasado? Acham que não há nada para aprender? 1 ano e meio atrás, eu e os bilionários suíços também pensávamos exatamente assim. Mas em 72 horas a opinião mudou completamente. Visitem o Brasil, experimentem pessoalmente. Vejam no aeroporto pessoas diversas colaborando. Conheçam no metrô cidadãos cuidando uns dos outros. Experimentem no hospital a equipe médica tratando pacientes como família. Sintam nas ruas mais de 200 culturas coexistindo harmoniosamente. Então vocês também vão saber o que é riqueza de verdade. O que é país desenvolvido de verdade? O que é humanidade de verdade? O Brasil não é só destino turístico. É país onde temos muito que aprender. E mais uma coisa, essa história não é só sobre o Brasil ser bom. É sobre todos nós devermos aprender uns com os outros. Nenhum país pode ser o melhor em tudo. Mas se aprendemos e respeitamos os pontos fortes uns dos outros, todos podemos criar sociedade melhor. A Europa é forte em economia e tecnologia. O Brasil é forte em capacidade de acolher culturalmente humanidade. E se os dois se encontrarem? Surge sinergia incrível. No último 1 ano e meio vi isso pessoalmente. Vi a empresa de Hans mudar. Vi o hospital de Dr. Fritz mudar. Vi o hotel de Uli mudar. E o mais importante, vi pessoas mudarem. Vi preconceito virar respeito. Vi desprezo virar admiração. Vi medo virar amor. Isso é possível. Vocês também podem. Só precisam abrir o coração, experimentar outras culturas e ter atitude de aprender. Espero que através dessa história de hoje vocês também tenham conhecido o Brasil de forma nova. E se tiverem oportunidade, espero que visitem pessoalmente o Brasil e compartilhem aquela emoção que eu e os bilionários suíços experimentamos. O Brasil está sempre pronto para receber calorosamente todas as pessoas. Porque esse é o espírito brasileiro. Bem-vindo. Bem-vindo. Até aqui foi Klaus Miller, comissário de bordo da Lufthansa. Muito obrigado por ouvirem essa longa história. Se essa história trouxe pelo menos uma pequena mudança no coração de vocês, já me sinto suficientemente recompensado. Quem sabe? Talvez alguém de vocês também tenha experiência que mude a vida no Brasil algum dia. Quando esse dia chegar, me contem. Porque também estou curioso sobre a história de vocês. Obrigado. O conteúdo desta obra é fictício e pode não corresponder à realidade.